Ela entra em um ambiente e algo muda. Nem sempre dizem em voz alta, mas o desconforto é quase palpável. Não por causa do que ela faz, mas por causa do que ela representa. Uma mulher que vive sozinha, que caminha em paz com a própria companhia, ainda é vista como um enigma perigoso por uma sociedade que, mesmo moderna, continua a medir o valor feminino pela presença de um outro ao lado. Ela não é solitária, mas é chamada assim. Ela não está perdida, mas dizem que está incompleta. Porque a imagem de uma mulher autônoma fere estruturas invisíveis, mexe com raízes culturais profundas. Carl Jung nos ajuda a entender. Essa mulher não é uma exceção. Ela é um símbolo, um arquétipo vivo da desconstrução. Ela rompe com o papel tradicional da fêmea dependente, da cuidadora que se realiza apenas no outro. E é exatamente por isso que ela assusta, porque anuncia um fim. O fim de um roteiro pré-escrito, onde a felicidade feminina depende de uma aliança externa. Quando uma mulher escolhe viver sozinha, não é apenas uma decisão logística, é um ato simbólico, um recado ao inconsciente coletivo. Eu me basto. E esse recado ecoa como um terremoto nas fundações emocionais de muitos ao redor. Porque, no fundo, ela revela o que muitos tentam esconder: a dependência emocional disfarçada de amor. O medo de ficar só disfarçado de romantismo. Sua presença é incômoda, porque é um espelho. E espelhos são cruéis com quem ainda vive no automático. É mais fácil chamá-la de fria, de egoísta, de amarga, do que admitir que ela é livre, que ela conquistou algo que muitos nem ousam desejar, a soberania da própria alma. Jung via isso como o início da individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, dissolvendo as máscaras impostas pelas estruturas sociais. Essa mulher não precisa ser contra o amor, ela apenas não é refém dele. E isso basta para transformar sua existência em um ato revolucionário. Porque quando ela diz não preciso, ela não está negando o outro, está afirmando a si mesma. Está dizendo que a ausência de um parceiro não é sinônimo de ausência de vida, nem de ausência de amor. É presença de si, é abundância interior. E essa abundância desafia o olhar do outro. Porque ela não implora, não se adapta, não mendiga a atenção, ela apenas caminha, inteira. E essa inteireza é como uma luz forte demais para quem ainda vive nas sombras da dependência emocional. É por isso que ela incomoda, porque sua autonomia é uma desconstrução viva de tudo o que esperavam dela, de tudo o que disseram que ela deveria ser. E no fundo, ela não está lutando contra ninguém, apenas está dizendo sim a si mesma. Mas isso, por si só, é uma ameaça ao que está caduco. Por isso, se você é essa mulher, ou está se tornando, entenda, sua escolha é mais profunda do que parece, e seu silêncio está acordando o mundo. Carl Jung dizia que o maior propósito da vida é a individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela é verdadeiramente. E esse caminho para muitas mulheres passa por um ato radical e silencioso: viver sozinhas. A mulher que escolhe estar só não está apenas optando por uma condição prática ou temporária. Ela está, conscientemente ou não, entrando no caminho do retorno a si. Enquanto o mundo espera que ela se encaixe, que construa sua identidade com base no nós, ela ousa dizer eu. E esse eu, na psique feminina, foi sufocado por séculos. A mulher que escolhe a solitude está dizendo que não será mais o papel, será a pessoa. Que não viverá para ser reflexo, será presença. A individuação começa quando ela se descola da imagem esperada, do modelo aprendido, do script imposto, e começa a escutar sua voz interior. E essa voz, quando finalmente ouvida, diz: você é suficiente. Jung via a individuação como um processo espiritual, psíquico e existencial. E esse processo exige solidão. Não a solidão da ausência, mas a solidão da escuta, do mergulho profundo no inconsciente, onde vivem os arquétipos, os desejos verdadeiros, as memórias ancestrais, os sonhos não ditos. A mulher que vive sozinha tem tempo e espaço para escutar a si mesma. E isso é revolucionário. Porque em uma cultura que ensina a mulher a se moldar, a agradar, a cuidar do outro antes de si, o simples fato de olhar para dentro já é subversivo.
Não é à toa que essa jornada é cheia de resistência externa. Pessoas perguntam o tempo todo: "Você está bem?" Como se o estar só fosse, por definição, uma enfermidade. Mas essa pergunta revela mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe. Porque, no fundo, o medo não é de que ela esteja só, é de que ela esteja plena demais. A individuação, para Jung, é o contrário da adaptação cega. É o romper com o coletivo para descobrir o singular. E é exatamente isso que a mulher sozinha representa. A coragem de sair da massa, de viver fora do rastro, de construir seu próprio caminho, sem depender de muletas afetivas ou validações alheias. Isso não significa que ela rejeita o amor. Significa que ela não precisa do amor para se definir. E essa é uma das formas mais elevadas de liberdade. Porque quando ela se relaciona, o faz por escolha, não por necessidade. Quando ela ama, ama com inteireza, não com medo. E quando ela diz não, é porque seu sim tem valor. Jung via esse estado como a expressão do self, o centro verdadeiro do ser, o lugar de onde brota a autenticidade. A mulher que vive sozinha, mas está em paz com isso, está mais próxima de si do que muitas que vivem cercadas por companhia. E é nesse ponto que ela se torna uma ameaça sutil, porque ela mostra que existe outra forma de viver e ser feliz. Ela entra em silêncio. Não precisa se impor, não precisa se explicar, não precisa performar nada. E ainda assim, incomoda. Sua presença fala, sua presença revela, sua presença desmonta. A mulher que vive sozinha e está em paz consigo mesma tem uma aura diferente. É como se ela tivesse atravessado algo que muitos ainda evitam. E isso é desconfortável, porque ela não está carente, não está buscando, não está presa no jogo da validação. E a ausência dessas necessidades expõe as que ainda estão escondidas nos outros. Ela não quer provar nada, apenas é. Mas ser, de verdade, num mundo onde todos estão atuando, é uma afronta. Jung diria que essa mulher se tornou símbolo daquilo que muitos temem: autonomia. E autonomia, para quem vive de dependência emocional, é um espelho cruel, porque mostra o que falta, mostra a ausência de centro, mostra o quanto se está preso a muletas invisíveis chamadas relacionamentos, papéis ou obrigações. Ela não faz discursos, ela não precisa se justificar. Sua vida já é a mensagem. E essa mensagem é simples: eu sou suficiente. E é isso que fere. Porque muitos, ao olhar para ela, percebem, mesmo que inconscientemente, que nunca pararam para se bastar, que sempre precisaram de alguém para se sentir vivos, vistos, validados. A mulher que não implora por atenção, desarma. A que não precisa de companhia para se sentir completa, desconstrói. E a que recusa migalhas emocionais, revela, sem palavras, o quanto o outro ainda está faminto por qualquer afeto, mesmo que doentio. Jung sabia que os símbolos mais fortes são aqueles que tocam o inconsciente. E essa mulher se tornou um desses símbolos, um lembrete ambulante de que é possível ser livre e de que essa liberdade tem um custo. O custo da solidão, sim, mas também o prêmio da paz, da clareza, da inteireza, do reencontro com a própria alma. E por isso ela incomoda. Não por arrogância, não por superioridade, mas por integridade, porque ela já não negocia a própria essência. Não entra mais em jogos onde precisa se diminuir para caber, onde precisa se mutilar emocionalmente para ser aceita. Ela deixou isso no passado, e ao fazer isso ela não se tornou superior, apenas se tornou ela mesma. Mas isso, num mundo de cópias, já é revolucionário. Jung dizia que a liberdade de ser quem se é exige o sacrifício do pertencimento superficial. E essa mulher pagou esse preço. Ela pertence a si. E por isso, sua presença é magnética. Assusta, sim, mas também inspira. Porque, no fundo, mesmo aqueles que a criticam, a admiram em silêncio, sentem o chamado que emana dela, o chamado para se libertarem também. Mas enquanto esse chamado não for ouvido, ela continuará incomodando. Continuará sendo o reflexo mais sincero daquilo que o outro ainda não teve coragem de ser, inteiro. A solidão que ela vive não é ausência, é presença. Presença de si, presença do silêncio,
presença do tempo. Num mundo que associa estar só a fracasso, abandono ou problema, ela ressignifica tudo. Sua solidão não é castigo, é escolha. E essa escolha não nasce do orgulho, mas da consciência. Ela entendeu que estar com os outros antes de estar consigo é uma inversão perigosa. Jung dizia que o encontro real com o self exige o recolhimento, não como fuga, mas como reencontro. E é isso que ela faz. Ela se recolhe, não para desaparecer, mas para se revelar a si mesma. Na ausência do ruído dos outros, ela ouve sua própria voz. Na ausência de exigências externas, ela descobre quem é sem os filtros sociais. É uma solidão que cura, que limpa, que fortalece, porque na solidão verdadeira não há solidão emocional. Há inteireza, há paz, há profundidade. Essa mulher aprendeu a transformar o quarto silencioso em templo, o domingo sozinho em descanso, a refeição sem companhia em ritual. Ela deixou de medir sua existência pela presença de alguém ao lado e passou a medi-la pela presença dela com ela mesma. Isso não significa que não deseje o amor, mas que ele deixou de ser remédio. Agora é celebração, não compensação. Jung compreendia a solidão como um estágio necessário para a individuação, um lugar onde o ego se dissolve e o self começa a emergir. A mulher que escolhe estar só entra em contato com partes de si que antes estavam abafadas, sua intuição, sua força silenciosa, sua criatividade, sua voz interna. E nesse mergulho, ela não apenas se encontra, ela se reconstrói. Deixa de ser filha da expectativa dos outros e se torna autora da própria narrativa. Ela vive com profundidade, porque vive com intenção. Cada gesto, cada escolha, cada silêncio carrega propósito. Ela não preenche o tempo com distrações, mas com significados. E isso, aos olhos de quem vive correndo do próprio vazio, parece estranho. Como ela consegue? Perguntam. A resposta é simples. Ela parou de fugir de si. E isso muda tudo. Porque quando você se encara de verdade, quando aprende a se amar na ausência do outro, você para de aceitar relações pela metade. Você para de se contentar com presença que pesa, com toque que fere, com companhia que suga. E essa mulher, ao se bastar, ensina isso com o exemplo. Jung dizia que o autoconhecimento é solitário, mas nunca solitário no sentido comum. É um caminho onde, paradoxalmente, quanto mais só você está, mais acompanhado de si você se sente. E é nesse estado que ela vive. Não isolada, mas inteira. Não sozinha, mas desperta. Dentro dela vive algo que muitos ainda não compreenderam. Um equilíbrio, um eixo, uma força silenciosa que não depende do outro para existir. Jung chamava isso de integração do masculino e do feminino. O momento em que a mulher deixa de buscar fora o que já encontrou dentro. Segundo Jung, toda mulher carrega dentro de si o arquétipo do ânimos, a representação do masculino interior. Essa força não tem a ver com masculinidade cultural, mas com atributos psíquicos: razão, direção, firmeza, estrutura, ação. Quando a mulher entra em contato com esse aspecto interno, ela para de esperar que um homem traga isso a ela. Ela se torna direção, ela se torna decisão, ela se torna presença. E isso muda tudo, porque agora o amor deixa de ser dependência e passa a ser escolha. A presença masculina, se vier, será complemento, nunca salvação. O masculino dentro dela já foi despertado. E quando esse despertar acontece, surge uma mulher que assusta, porque já não precisa. Essa integração não significa frieza nem fechamento. Pelo contrário, quando a mulher reconhece e integra seu masculino interior, ela se torna mais livre para viver o feminino em plenitude. Ela se permite ser vulnerável sem perder a força. Se entrega sem se anular. Cuida sem se apagar. Cria sem esperar permissão. Ela se movimenta com confiança, porque sabe que o que precisa já está nela. Jung via essa união como uma das etapas mais profundas da individuação. O feminino precisa do masculino interno para se erguer. E o masculino dentro dela precisa acolher o feminino para se tornar sabedoria. Essa fusão cria uma nova mulher, inteira. E essa inteireza desconstrói expectativas milenares,
porque por muito tempo a sociedade ensinou que a mulher era metade, que precisava de um homem para se completar. Mas quando ela integra os dois polos psíquicos, ela rompe essa lógica. Ela mostra que já é completa, e isso desestabiliza estruturas inteiras. É por isso que a mulher que vive sozinha muitas vezes não é entendida, porque ela opera em outra frequência. Ela não está esperando por ninguém, está vivendo, criando, escolhendo, se relacionando com o mundo de forma ativa, autônoma, fluida. Isso não a torna impenetrável, a torna consciente. Jung dizia que o self se manifesta quando os opostos se reconciliam dentro de nós. E essa mulher representa esse estado. Ela é suave e firme, é sombra e luz, é intuição e lógica, é acolhimento e firmeza. Não é uma caricatura de força, é uma presença real. Uma presença que não se curva, mas também não fere, que não precisa vencer, mas também não aceita se diminuir. E quando alguém pergunta por que ela não busca alguém, talvez a resposta mais honesta seja: porque ela já encontrou o essencial, a si mesma. E quem se encontra não mendiga companhia. Escolhe. E amar, quando se escolhe livremente, é outro tipo de amor. Ela não grita, não se impõe, não precisa postar frases de efeito, nem exigir respeito em alto volume. A mulher que vive sozinha e caminha em paz consigo mesma é, por definição, uma revolução silenciosa. Carl Jung diria que os arquétipos mais transformadores não são aqueles que vêm acompanhados de ruído, mas os que se instalam devagar, como símbolos vivos que redesenham a psique coletiva. E é exatamente isso que ela faz. Transforma o mundo ao seu redor, simplesmente existindo fora do padrão. Ela não está em guerra com ninguém. Ela apenas deixou de aceitar menos. Deixou de ceder o que é em troca de migalhas emocionais, presenças quebradas ou promessas vazias. E essa decisão muda tudo. Porque quando uma mulher para de se oferecer em sacrifício, ela quebra o ciclo. E ao quebrar esse ciclo, ela não liberta apenas a si. Ela planta um código novo no inconsciente coletivo feminino. Ela não quer ser exemplo, mas acaba sendo. Não busca seguidores, mas acaba inspirando. E não porque exibe vitórias, mas porque vive com verdade. A revolução que ela representa não está em palavras, mas em gestos, em limites, em escolhas, em silêncios que dizem mais que qualquer discurso. Enquanto o mundo ainda ensina mulheres a tolerar, a agradar, a se calar para manter o vínculo, ela escolhe sair. Escolhe o vazio fértil ao invés da companhia que seca. Escolhe o respeito por si ao invés da aceitação dos outros. E essa postura, por mais suave que seja, é um grito ancestral de basta. Jung entendia que grandes mudanças começam no invisível. E essa mulher é o invisível que pulsa, no olhar firme, no não sereno, na vida que construiu com as próprias mãos. Ela não quer combater, quer apenas viver. Mas ao viver sem máscaras, ela desconstrói as que os outros ainda usam sem perceber. É por isso que sua vida incomoda, inspira, assusta e atrai, tudo ao mesmo tempo. Porque ela não precisa provar nada, e isso desarma quem ainda vive tentando justificar sua existência. Ela caminha por fora da rota, e por isso mesmo está abrindo trilhas. Outras mulheres a observam, às vezes com estranhamento, às vezes com inveja, mas muitas com admiração secreta, porque no fundo todas carregam esse chamado dentro de si, o chamado por liberdade, por inteireza, por escolha. E ver alguém vivendo esse chamado torna-o possível. A revolução dela é silenciosa, mas poderosa, porque não depende de validação, não espera reconhecimento. Ela acontece no campo invisível das narrativas internas. A cada mulher que assiste essa história e sente algo mexer por dentro, o mundo muda um pouco. E isso é alquimia pura, transformação sem alarde. Porque o que ela vive já está se espalhando. Nem toda semente germina no mesmo instante. Algumas parecem sumir no solo. Ficam lá, invisíveis, silenciosas, mas trabalhando no escuro. Assim também é a mulher que escolhe viver sozinha, íntegra, autônoma. Ela não está apenas vivendo sua história pessoal, está ativando códigos no inconsciente coletivo. Carl Jung explicou que o inconsciente não pertence apenas ao indivíduo. Existe um inconsciente coletivo,
um campo profundo onde vivem os símbolos, os mitos, os modelos de comportamento que herdamos e repetimos geração após geração. E quando alguém rompe um desses padrões, mesmo que em silêncio, esse campo é impactado. A mulher que se recusa a aceitar relações vazias, que escolhe estar só com dignidade, que prioriza sua paz em vez de uma companhia conveniente, está mexendo nesse campo. Ela está dizendo com sua existência: é possível viver diferente. E isso, mesmo sem palavras, chega até outras mulheres, como um sussurro na alma, como uma lembrança esquecida de que é possível ser livre. Ela não precisa discursar sobre feminismo, independência ou espiritualidade. Ela simplesmente vive de forma coerente. E essa coerência muda atmosferas. Outras mulheres começam a repensar seus relacionamentos, seus sacrifícios, seus silêncios. Começam a escutar aquele incômodo interior que sempre estiveram tentando abafar. E um novo tipo de coragem começa a emergir. A coragem de escolher a si mesmas. Jung dizia que a verdadeira cura coletiva começa quando o indivíduo decide se tornar consciente. E essa mulher é uma peça fundamental nesse processo. Porque cada escolha dela rasga uma brecha num tecido social que já está desgastado. Cada não que ela diz abre espaço para um sim verdadeiro que outra mulher poderá dizer um dia. Cada limite saudável que ela impõe desenha um novo modelo de amor próprio, que vai se espalhar como exemplo, mesmo que não tenha a intenção de ensinar. Esse impacto coletivo não é imediato, mas é real, porque arquétipos se alimentam de repetições. E cada vez que uma mulher escolhe sua integridade, ao invés de uma aparência de felicidade, o arquétipo da mulher autônoma ganha força. A imagem da mulher que se basta, que ama porque quer e não porque precisa, que constrói sua própria vida sem esperar salvadores, começa a se tornar familiar, aceitável, admirável. E o que antes era estranho, até mesmo visto como ameaça, agora passa a ser reconhecido como possibilidade. Essa mudança é invisível, mas é profunda. E se você sente esse chamado, essa inquietação ao ouvir essas palavras, talvez seja porque esse arquétipo também está despertando em você. Talvez você também esteja sendo convidada a plantar sua semente, a mudar sua narrativa, a fazer com sua própria vida o que o mundo ainda não teve coragem de pedir em voz alta: uma nova definição de presença e de amor. Talvez o maior erro que nos ensinaram sobre o amor é que ele precisa vir de fora, que só seremos completos quando encontrarmos alguém, que só estaremos verdadeiramente vivos quando estivermos acompanhados. Mas Jung diria que isso é uma projeção, uma tentativa inconsciente de preencher com o outro aquilo que ainda não encontramos em nós. A mulher que escolhe viver sozinha quebra esse feitiço. Ela não rejeita o amor, ela redefine. Ela descobre que presença não é a do outro, mas a sua. Que amar não é se doar até sumir, mas se encontrar até transbordar. Ela entende que a ausência de companhia não é sinônimo de ausência de afeto. Muito pelo contrário. O afeto que nasce de dentro, o carinho por si mesma, o cuidado diário com a própria energia, a paz de deitar à noite com a alma tranquila, isso é amor em estado puro. E é esse amor que ela oferece ao mundo, mesmo sem dizer nada. Quando ela ama alguém, ama com liberdade. Não porque precisa, mas porque escolheu. E essa escolha é muito mais poderosa do que qualquer carência. Porque não nasce do medo de estar só, mas da abundância de quem já se encontrou. Ela sabe que estar com alguém não é se completar, é se somar. Que o outro não é remédio, é espelho. E que presença de verdade é aquela que não pesa, não cobra, não prende. A nova definição de amor que ela representa é madura, consciente, limpa. Um amor que respeita o tempo do outro, que não tenta mudar, que não exige desempenho emocional, que não se alimenta de dor. Um amor que floresce no terreno fértil da inteireza, não da escassez. Jung dizia que amar verdadeiramente só é possível após a individuação. E essa mulher está nesse ponto. Ela não é metade de ninguém. Ela é presença, inteira. E quem é inteiro, ama de um jeito que cura. Essa nova definição de presença e amor não é teoria, é vivência.
É o jeito como ela se senta consigo, como prepara o próprio café, como sorri em silêncio quando percebe que não está carente, apenas viva. É o modo como ela não se força a ocupar espaços que não a acolhem, como ela diz não com ternura, como ela se permite sentir tudo, mas não se abandona nunca. Ela não precisa se isolar, mas também não se molda mais. Essa mulher representa o fim de uma era onde o amor era sinônimo de submissão, e o começo de uma era onde o amor é escolha, presença, consciência. Ela é a resposta viva à pergunta que muitas ainda fazem em silêncio: e se eu ficar sozinha? A resposta é: você vai se encontrar. E talvez pela primeira vez vai descobrir que a melhor companhia que existe é aquela que você aprende a ser para si mesma.